No vídeo de hoje vamos falar de um assunto polêmico, com duas perguntas. Por que a Espanha não entrou na Segunda Guerra Mundial? E por que nenhum país aliado atacou a Espanha na Segunda Guerra Mundial? Essas são duas perguntas que muitos se fazem quando estudam o conflito mais devastador do século XX. A resposta envolve um emaranhado de decisões políticas, geográficas e históricas que colocam a Espanha em uma posição única no cenário mundial da época. A Guerra Civil Espanhola foi o ponto de partida para entender por que a Espanha ficou de fora da Segunda Guerra Mundial. Ela aconteceu de 1936 a 1939 e foi um dos conflitos mais sangrentos da Europa no século XX, colocando o país em uma situação extremamente frágil. De um lado, havia os republicanos, que defendiam uma Espanha mais democrática, com influência de ideais de esquerda, e eram apoiados por comunistas, socialistas, anarquistas e várias outras facções. Eles representavam, em grande parte, as classes trabalhadoras e intelectuais que queriam reformas sociais profundas. Do outro lado, estavam os nacionalistas, liderados por Francisco Franco, que defendiam uma Espanha mais conservadora e tradicional, com valores fortemente ligados à Igreja Católica e ao exército. Eles eram apoiados por forças fascistas, como a Alemanha nazista de Hitler e a Itália de Mussolini. A guerra foi brutal. Bombardeios, execuções em massa e um nível de destruição imenso. Um dos episódios mais simbólicos foi o bombardeio de Guernica, cidade que foi arrasada pelos aviões nazistas em apoio a Franco, um ataque tão devastador que até inspirou a famosa pintura de Pablo Picasso. Quando a guerra acabou, em 1939, o país estava em ruínas, a economia destruída, milhões de mortos, feridos e exilados, e um ódio profundo entre os que apoiavam cada lado. Francisco Franco saiu vitorioso e assumiu o controle do país, instaurando uma ditadura militar que duraria até sua morte, em 1975. Mas, mesmo com a vitória, a Espanha estava devastada, e Franco sabia que seu regime recém-estabelecido não aguentaria entrar em um novo conflito, especialmente algo tão gigantesco quanto a Segunda Guerra Mundial, que começou logo em seguida. A Guerra Civil deixou cicatrizes profundas na Espanha, e, por isso, a prioridade de Franco era reconstruir o país e consolidar seu poder, não se jogar em uma guerra mundial. Embora tivesse simpatias por Hitler e Mussolini, Franco se preocupava mais em manter o controle interno. Ele sabia que envolver a Espanha em outro conflito poderia reacender tensões internas, pois os republicanos derrotados e outros opositores ainda estavam por lá, muitos vivendo no exílio, mas com potencial de retomar a luta se a Espanha fosse novamente lançada no caos. Então, a Guerra Civil Espanhola deixou Franco e o país em uma situação de fragilidade extrema. A devastação foi tão grande que o regime preferiu não se arriscar em outro conflito, optando pela neutralidade na Segunda Guerra Mundial. No fim da Guerra Civil, os republicanos e os nacionalistas, liderados por Francisco Franco, travaram uma luta feroz pelo controle do país. Franco saiu vitorioso, mas o custo foi imenso, porque o país estava destruído, a economia em ruínas, e a população exausta. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, apenas 6 meses depois do fim da Guerra Civil, a Espanha simplesmente não tinha recursos nem disposição para se envolver em outro conflito. Além disso, Franco tinha uma habilidade política surpreendente para manter a Espanha em um delicado equilíbrio. Ele simpatizava com as potências do eixo, Alemanha nazista e Itália fascista, já que Hitler e Mussolini o ajudaram durante a Guerra Civil. Mas, ao mesmo tempo, Franco sabia que a Espanha não estava preparada para uma guerra total. Ele jogava com a diplomacia, mantendo uma política de neutralidade não tão neutra. A Espanha ajudou o eixo com suprimentos e voluntários, como a Divisão Azul, que lutou ao lado da Alemanha na União Soviética, mas nunca se comprometeu totalmente. Outro fator crucial foi a geografia da Espanha. Situada na Península Ibérica, com as montanhas dos Pirineus ao norte e o oceano ao redor, a Espanha era de difícil acesso para uma invasão. A Alemanha, concentrada em combater a União Soviética e as forças aliadas no oeste, não via vantagem em desviar recursos para invadir um país que não representava uma ameaça militar significativa. Para os aliados, também não fazia sentido atacar a Espanha, já que isso poderia empurrar Franco para uma aliança formal com Hitler. Por fim, Franco também usou a Guerra Fria que começou a emergir ao fim da Segunda Guerra a seu favor.
Ele começou a se distanciar do fascismo europeu à medida que o conflito avançava, mantendo um perfil discreto para evitar represálias e, ao mesmo tempo, alinhando-se estrategicamente com o Ocidente no pós-guerra, especialmente com os Estados Unidos. Esse movimento garantiu que a Espanha não fosse incluída na lista de países a serem atacados ou punidos pelos aliados. Então, em resumo, a Espanha não entrou na Segunda Guerra Mundial porque não tinha condições materiais e políticas para isso. E ninguém a atacou porque Franco conseguiu se equilibrar em uma corda bamba diplomática, evitando conflitos diretos com as potências beligerantes. Foi um jogo de sobrevivência política, típico de um líder que sabia que seu país já havia sido devastado e não sobreviveria a mais uma guerra. Então, em resumo, a neutralidade da Espanha durante a Segunda Guerra Mundial não foi simplesmente uma questão de escolha estratégica, mas uma necessidade. Após o rastro de destruição deixado pela Guerra Civil Espanhola, o país não tinha forças para enfrentar outro conflito. Franco, com sua habilidade política, manteve a Espanha fora do caos global, jogando com as potências do eixo e dos aliados, garantindo que ninguém visse vantagem em atacar um país já devastado e isolado. Essa decisão foi crucial para a sobrevivência do regime de Franco e para a reconstrução da Espanha no pós-guerra. Mesmo sem participar diretamente, a Espanha desempenhou um papel importante nos bastidores da Segunda Guerra, e essa habilidade de caminhar entre dois mundos permitiu ao país evitar mais um capítulo trágico de sua história. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Espanha de Franco continuou isolada, mas aos poucos conseguiu se reintegrar ao cenário internacional, especialmente durante a Guerra Fria. O regime de Franco, embora autoritário, foi visto com bons olhos pelos Estados Unidos por sua oposição ao comunismo. Isso resultou em acordos estratégicos, como a construção de bases militares americanas no território espanhol, que ajudaram a levantar a economia do país. Franco manteve seu poder de forma rígida até sua morte, em 1975. Durante quase 4 décadas, ele governou com mão de ferro, reprimindo opositores e controlando cada aspecto da sociedade espanhola. Mas, em seus últimos anos, ele já havia preparado uma transição planejada. Com sua morte, a Espanha entrou em um novo capítulo, a monarquia foi restaurada, e o rei Juan Carlos I liderou a transição para a democracia, pondo fim ao regime franquista e abrindo caminho para um futuro mais democrático e moderno. A morte de Franco marcou o fim de um regime marcado pela repressão, mas também pelo pragmatismo que manteve a Espanha fora da Segunda Guerra Mundial. A partir de sua morte, o país começou a se abrir para o mundo, embarcando em um processo de transformação que o levaria a se tornar a democracia que conhecemos hoje. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais vídeos. Deixe seu like e compartilhe. Até mais, se Deus quiser.